Hola, ¿cómo están? Yo soy Agustín de Vicente, editor general de Reporte Minero y Energético, y esta semana les cuento que entrevisté a Rinaldo Mancín, director de Asuntos Ambientales, y a Julio Neri, director de Sustentabilidad del Instituto Brasileño de Minería. Acompáñame a ver esta entrevista. Como todos sabemos, a pandemia é global, não é só um problema de um país ou outro. E a pandemia do coronavírus está afetando as principais atividades econômicas dos países, por exemplo, a atividade mineira. Eu gostaria de saber qual é a situação da atividade mineira agora no Brasil, e se os projetos estão paralisados ou as companhias mineiras brasileiras estão tomando as previdências necessárias para evitar o contágio entre os colaboradores. Agostinho, uma combinação das coisas, né? Na verdade, o impacto na atividade como um todo foi muito pequeno, tá? Tivemos aí paralisações em alguns municípios, em algumas cidades, muito mais por medidas de saúde no nível dos prefeitos, né? De uma forma geral, a paralisação foi pequena. As operações, né, continuam com todas as medidas de segurança, distanciamento, turnos maiores, né? E no plano político, né, demandou muita atuação do IBAN, né, da Câmara Brasileira de Mineração, que foi no campo da essencialidade, né? Um decreto que determinou que mineração é uma atividade essencial e, como tal, ela não estaria sujeita às regras, né? Falando nesse ano, o Brasil teve problemas no início do ano, principalmente em janeiro e fevereiro, devido à chuva. Nós tivemos uma quantidade de chuvas bastante superior às médias dos anos passados, né? E com isso afetou um pouco a produção. Mas a pandemia em si, né, o coronavírus, nós tivemos, como o Mancín citou, essas duas declarações de essencialidade do setor, né, da importância do setor, e com isso as minas continuaram abertas, né? Então existe a produção, naturalmente você tem que tomar todos os cuidados necessários para evitar qualquer tipo de contágio, né? Então estão todas as empresas respeitando os distanciamentos necessários entre as pessoas, estão com regras de transporte diferentes, com menor lotação em cada ônibus, restaurantes com também mais espaço entre as pessoas, né? E esses cuidados todos estão permitindo operar. Naturalmente, como em todo lugar, você vai encontrar algumas pessoas que foram afetadas pelo coronavírus, mas o setor continua trabalhando sem vamos dizer assim, né, com os problemas que estão sendo observados em todos os setores e tomando os cuidados necessários para evitar o contágio. Também. Aqui no Chile, por exemplo, nós estamos com uma estratégia de automatização e digitalização das operações. E por causa do coronavírus, esse processo foi um pouco mais acelerado. Vocês acham que esse processo de aceleração também está ocorrendo no Brasil? Eu acho que sim. Você tem aí um grau de automação e já vem crescente na indústria mineral, né? E infelizmente ele é pouco divulgado ao grande público, mas você já tem uma automação crescente nas operações, principalmente de beneficiamento e carregamento de minério, né? A operação de beneficiamento, hoje você já tem pouquíssimas pessoas nas plantas de beneficiamento. Na área da mina em si, das operações de lavra, né? Você tem uma maior dificuldade disso, mas nós já temos exemplos no Brasil de mina operando com caminhões autônomos de 240 toneladas. Né? Então, isso está em processo de implantação, né? Ainda tecnologias que estão sendo implantadas, mas o caminho é esse. Então, nós estamos aí com esse trabalho está sendo, né, feito, né, importante, e muito estudado nas minerações também. Não há um grau de automação tão grande na lavra quanto há no beneficiamento, mas a automação certamente ela é crescente em todos os setores da mineração. Agostinho, tem um grande desafio aí para a automação, né? É o próprio tamanho do setor mineral, né? O Brasil
tem cerca de 10 mil minas em operação. Dessas 10 mil, né, 2% seriam representados aí por grandes empresas, né? Logicamente, a automação está ligada à disponibilidade de capital, investimentos nesse campo, né? Mas eu acho que é irreversível. Cada vez mais a gente vai ver operações sendo automatizadas, que tem a função de reduzir os riscos, né, para trabalhadores, mas também um fator aí de aumentar a rentabilidade das operações, né? É um horizonte longo aí pela frente, né? Nessa linha, a inovação é super importante para começar a atualizar os processos de minérios. O Brasil, ele se destaca por fazer inovação em mineração? Tem um caminho longo pela frente, Agostinho, mas tem boas notícias para te dar, né? Uma atividade bem recente, aí o IBRAM, né, apoia um Mining Hub, que é um polo de inovação aberta. Envolve alguns parceiros, envolve um conjunto de mineradoras que se juntaram para trabalhar de uma forma coletiva a inovação, né? Mais de 22 mineradoras até um tempo atrás, e junto com um conjunto dessas empresas startups que estão no início da sua produção, a forma de trabalhar é muito interessante, se lança desafios, né? Desafio, por exemplo, para gerar menos rejeito nas barragens, né? Os tanques de relháveis, né? E outro desafio é eficiência energética, né? Então, de uma forma relativamente barata, né, você consegue financiar projetos integrados. A grande inovação do Mining Hub é essa, colocar todo mundo em conjunto. É um ambiente sem muros, sem paredes e sem patentes, né? Todas as soluções que são desenvolvidas pertencem, pode ser absorvida por todos, né? É um pequeno projeto diante do desafio, mas ainda, na minha opinião particular, tem muito a ser feito envolvendo academia e mineradoras com foco em inovação. E as empresas brasileiras, elas estão abertas a esses processos de inovação? Elas estão investindo nisso ou elas estão ainda conservadoras? Poxa, eu diria que sim, né? As grandes mineradoras, as grandes corporações, inclusive, têm institutos internos, né, focados em inovação, né? Eu citaria a Vale, né, a Nexa Research, operam estruturas internas unicamente focadas em inovação. Estão abertas a isso, investindo ainda no início da cadeia, né? Lógico, a iniciativa do Mining Hub, que comentamos há pouco, é uma pequena gota aí no oceano da inovação, né? Mas as federações de indústrias, grêmios aí que reúnem várias indústrias têm estratégias muito interessantes. Eu citaria aí a Confederação Nacional da Indústria, que tem pelo menos aí uns 3 polos no Brasil de inovação aplicada à mineração, e também a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que também tem buscado aí parceria com o setor privado para construir inovação, levando aí a mineração para um outro patamar, né? Desafios grandes, mas há boas iniciativas em campo. Isso temos esse desafio das 10 mil minas, né? Mas a grande maioria das empresas está preocupada com a inovação. Né? Elas sabem que esse é um caminho que não tem mais como ficar de fora dele. Né? O Chile, que é um país mineiro, a gente está acostumado a desastres naturais ou a tragédias mineiras. E um exemplo disso foi os 33 mineiros de Atacama, que é mundialmente conhecido. Mas no Brasil também teve outra tragédia que foi muito impactante para nós como chilenos, como um país mineiro, e foi a tragédia de Brumadinho, onde 157 pessoas estão falecidas e outras 182 estão desaparecidas. A partir dessa experiência, quais foram as lições que a indústria brasileira aprendeu dessa tragédia? Sim, na verdade a gente vem de 2 acidentes sequenciais, né? Tivemos aí Mariana, né, envolvendo a mineradora Samarco em 2015, mais recente agora, janeiro de 2019, o acidente em Brumadinho envolvendo a Vale, né? Primeiro, lamentamos aí como setor profundamente essas tragédias, né? Elas levaram vidas, levaram um impacto econômico gigantesco naquela região,
E o setor mineral como um todo busca aprender, o próprio IBRAM vem tentando liderar a indústria no sentido de novos padrões aí de desempenho, né? Quanto aos números que você citou de Brumadinho, eu acho que vale a pena você atualizá-los, né? Foram no total 270, salvo engano de minha parte, hoje existe um número muito pequeno de não encontrados, né? de desaparecidos, né? Agostinho, o impacto global aí dessas duas tragédias, né, no campo de gestão de barragens é gigantesco. Vem se trabalhando aí num padrão internacional de segurança de barragens, né, provocados aí pelo ICMM, provocado pelos investidores, né, a Igreja da Inglaterra, né, Church of England, vem liderando um amplo movimento aí, no sentido de que ou o setor consegue dar um salto qualitativo e voltar a conquistar a licença social aí para operar, ou esses investidores vão deixar de investir em mineração, né? Aqui no Brasil, um aprendizado muito grande, no ponto de vista regulatório, né, muita coisa mudou, vem mudando, né? E o IBRAM tem sido um vetor aí para trazer essa discussão em nome do setor, envolvendo as mineradoras nacionais, né? Dois movimentos nossos foram bem destacados aí em 2019, né? Primeiro, né, tivemos uma carta compromisso. A mineração brasileira se compromete com a sociedade brasileira em uma série de compromissos de melhoria de performance, uma atuação mais sustentável. E na mesma época, Agostinho, o IBRAM firmou uma parceria, né, com os canadenses da Mining Association of Canada, que implementa com grande sucesso um programa em inglês chamado Towards for Sustainable Mining, né, TSM, que é um padrão de performance da indústria mineral, vem sendo implementada aí em 9 países, né? E o IBRAM, representando a mineração brasileira, também assinou com os canadenses o compromisso de implementar. É um programa gradativo, tem vários momentos aí de participação da sociedade, é um programa que vai permitir a participação e transparência, principalmente aumentar a transparência do setor, né? Agostinho, um desafio gigantesco, né? E nós, mineração no Brasil, temos que reconstruir nossa reputação e a sociedade tem que voltar a acreditar no setor, né? A legislação no Brasil mudou bastante desde esses eventos. Então, ambos os eventos provocaram mudanças na legislação, que está bem mais rígida, né? Esse tipo de barragem que, por exemplo, que foi usado nessas duas ocasiões, ele hoje não é mais permitido na legislação brasileira e tem até já normas legais para sua descaracterização, né? Já tem prazos e tudo mais. Mas a gente tem que trabalhar agora num aspecto também preventivo disso, né? Então, dentro do IBRAM, essas duas iniciativas citadas pelo Mancin, elas são muito importantes. Nós estamos agora trabalhando junto com um grupo dessa carta compromisso do IBRAM, onde você tem lá 13 itens, né? E um deles é barragens e sistemas de disposição de rejeitos, onde a gente vai definir aí planos de ação, itens de controle, né, softwares a serem usados para aprimorar o monitoramento dessas estruturas, né, e a segurança, no final, a segurança dessas iniciativas, sempre no sentido de melhorar a segurança e a sustentabilidade no setor. Perfeito. E num país que é conhecido mundialmente pela ecologia, pelo Amazonas, vocês acham que a atividade mineira é compatível com sustentabilidade? Poxa, é a pergunta que nós somos perguntados todo dia da nossa vida, né? Como pode uma atividade não renovável, né, na sua essência, a maioria das vezes, a mineração é não renovável. Lógico, alguns metais podem ser reciclados, né? Como pode uma atividade não renovável deixar um legado positivo, inclusive em termos de conservação ambiental, né? Curiosamente, Agostinho, a gente tem que expandir o conceito, né? Um conceito intergeracional, né? Mineração, ela pode gerar uma safra, né? Uma colheita, né? Mas se bem administrada e potencializada na fase de arrecadação, né? Pode gerar
consequências muito positivas. Vou citar 3 exemplos aqui para você. O maior país minerador do mundo 100 anos atrás era a Suécia. A Suécia hoje não tem mais minério. Construiu uma sociedade extremamente desenvolvida, tecnológica. Hoje, qualquer operador de mineração, a chance de ele usar um equipamento sueco é muito grande. Você citou, inclusive, o caso aí da resgate dos 33 mineiros, né, na mina aí no Chile. O equipamento de resgate que foi usado foi um equipamento sueco. Não sei se você sabia. Sim. Inglaterra, né, 200, 150 anos atrás, toda a economia inglesa foi financiada no carvão, né? Toda a democracia, né, inglesa, né, ela vem de uma atividade mineral. E a atividade mineral também foi fundamental para consolidar os Estados Unidos, né? Então, veja, a gente tem países como o Chile, uma excelente qualidade de vida. Você tem países como o Canadá e a Austrália, onde a atividade mineral vem sustentando uma economia cada vez mais sofisticada. A sua pergunta tinha também um viés ambiental, um viés de conservação ambiental, né? Curiosamente, Agostinho, sim, é possível compatibilizar, né? Vou citar um exemplo aqui de uma operação de uma associada nossa, a Vale, em Carajás, no meio do estado do Pará, né? A maior e mais rentável mina de minério de ferro do mundo, né? Ela utiliza uma área de 3% de uma floresta nacional, uma área muito conservada naquela região, 1.400.000 hectares conservados, né? Então você consegue ter lá uma produção gigantesca de minério de ferro para atender o mundo inteiro, estimados por mais 300, 400 anos de disponibilidade de minério, utilizando apenas 3%, né? Isso aí eu posso falar bem, porque eu trabalhei já na Amazônia também, eu tenho experiência lá de ter dirigido operação de 4 unidades operacionais na Amazônia para mineração de caulim, né? E o que eu posso dizer é a mineração ela tem efetivamente um alto impacto, mas esse impacto ele é localizado. E o nosso grande desafio como engenheiro, né, assim na função de engenheiro, é fazer a mitigação desses impactos e manter, né, de uma forma bem controlada e localizada. E as técnicas de reabilitação de áreas, elas estão evoluindo numa velocidade muito grande. Esse é um aspecto de inovação, e onde você tem muitos equipamentos, muitas formas de reabilitação de área, né? E que estão sendo já usadas e com muito bom resultado. Além disso, você tem também um aspecto que, para você conseguir uma licença ambiental, para cada hectare que você vai impactar com mineração, né, você terá que preservar mais de 1 hectare, no mínimo 2, né, e chegando em alguns casos até a mais de 5. Né? Então, áreas, por exemplo, aqui no sul do Brasil, onde você tem a Mata Atlântica, você tem que dar no mínimo 4 hectares para cada hectare que você vai minerar. Então, são formas de compensação que estão criando, né, grandes unidades de conservação ao lado das mineradoras ou envolvendo as mineradoras. Então, na região aqui de Belo Horizonte, né, onde é a sede do IBRAM atualmente, as principais áreas verdes em torno da cidade vêm de terrenos da mineração, né, que não foram utilizados pela mineração e hoje são áreas de conservação. A mineração ela é um uso temporário do território, né? Pode ser, a gente tem minas aqui com mais de 100 anos em operação, mas é um uso temporário, né? E de acordo com a nossa Constituição, né, o único setor que tem uma ressalva que deve recuperar o meio ambiente, né, após a atividade é a mineração. Lá está no artigo específico lá, aquele que minerar deve efetuar a recuperação da área minerada, né? Então há amparo no regulatório, muito claro, né? E sim, Agostinho, nós estamos aqui para provar isso, né? Que é possível você ter uma mineração sustentável que gere divisas para o país, que gere qualidade de vida, que principalmente deixe um legado positivo para a sociedade após a sua passagem, né? Aquela localidade tem que ficar melhor após a atividade de mineração deixá-la, né? Eu acho que o Brasil é uma grande oportunidade para fornecedores chilenos oferecer serviços e soluções inovadoras.
como, por exemplo, o Chile também é para os fornecedores brasileiros. Por exemplo, a Expomin é uma vitrina, uma exposição onde fornecedores de todos os mundos vêm mostrar suas inovações, suas soluções. No Brasil, tem um espaço igual a este? Tem, a competição com os chilenos é grande, viu, Agostinho? Nós temos a nossa Exposibran, né? É uma feira muito parecida em alguma medida com a Expomin, eu já tive algumas vezes, né? Temos uma feira e temos um congresso, né? Um talher, né? É um pouco diferente as abordagens. Fizemos a nossa última em setembro do ano passado, em Belo Horizonte. Tivemos um público de 55 mil pessoas visitando a feira. E o Congresso Brasileiro de Mineração, bastante consolidado também, um público na casa de 1.400 pessoas. Né? E temos alternado, Agostinho, com uma edição amazônica do evento. Então já faz uns 10 anos, realizamos uma edição em Belém, no estado do Pará. O futuro da mineração no Brasil passa muito pela região norte, né? Então está previsto para esse ano aí a nossa Exposibran e o Congresso Brasileiro de Mineração em Belém. Lógico, a data inicial era agosto, em função aí da pandemia tivemos que mudar para novembro e estamos trabalhando aí no monitoramento de tudo isso. Agostinho, sem dúvida os chilenos têm uma indústria de equipamentos e tecnologia bastante consolidada. As principais empresas globais aí têm sedes no Chile, né? Então não faltam oportunidades. E até te destaco aí um dos principais segmentos aí, que é esse na área de barragens, né? Veja, o mundo mudou, barragens tradicionais não são mais permitidas, mas é sabido aí que o futuro, né, da disposição de rejeitos passa por processos de drenagem, né, retirar a água dos rejeitos, algo que no Chile é muito comum, até porque não tem água no Chile, na mineração. Né? Então, um caminho bastante natural aí, Agostinho, é nessa linha de tecnologias, né, e processos, né, de disposição de rejeito a seco. Esse mercado vai crescer muito. Eu vou te dar um número, tá? Perto de 700 barragens de mineração existem no Brasil hoje, tá? Muitas delas vão ter que passar por processos ou de modificação da tecnologia ou de descaracterização, né? No campo ambiental sempre há muita oportunidade, né? Essa questão de tratamento de resíduos e descontaminação de áreas sempre tem muito, né? Apesar de que o Brasil não tem desertos na extensão do Chile, né? Você não tem no Atacama, não tem uma escassez de água como existe no Atacama, mas eu venho até dezembro do ano passado, eu trabalhei numa empresa que desenvolve um projeto na região nordeste do Brasil, projeto de mineração de ouro. E é onde o grande problema nosso era a água, né? Porque lá estava num ciclo de seca, a região toda, de 6 anos, 7 anos, e todo o projeto foi concebido com a utilização do esgoto da cidade mais próxima. Então, a única água disponível na região para o projeto era a água oriunda do tratamento de esgoto de uma cidade, né, de 44 mil habitantes. E não havia outra fonte. Se traçasse lá um raio, um diâmetro de 80 quilômetros em volta da mina, você não tinha fontes mais próximas, né? Então isso teve que ser desenvolvido dessa forma. Então a gente tem aqui também localmente problemas de escassez. O Brasil é um país que apresenta essa diversidade, né, de situações muito grande. Então a gente tem muito a trocar experiências tanto nessa área do desaguamento de rejeitos, né, onde a gente no Brasil tem uma boa experiência pelo tratamento de minérios extremamente finos, como o caulin, né? Então a gente tem aí uma longa experiência nesses tipos de minérios ultrafinos, né? E que pode ser trocado com o Chile também. E nessa área de por exemplo, né, vocês têm jazidas de minério de ferro aí magnetíticos. E o Brasil tem uma boa experiência nessa área de concentração magnética, né? Nós estamos tratando hoje aqui minérios de hematita, né, que tem um magnetismo bem menor do que a magnetita, né, com sucesso aí com o uso de concentradores magnéticos. Então a gente tem muita coisa assim que pode ser trocada. Sem contar a parte de automação, né, porque a parte de automação
parte de engenharia de processo, né, independente do equipamento em si, mas como você gerencia o equipamento, como você gerencia uma frota de caminhões para que ela te dê a maior produtividade, né? Você tire dos equipamentos o maior rendimento. Tudo isso são sistemas de computação, sistemas de informática e sensores e tudo mais que tanto o Brasil quanto o Chile estão bem avançados e podem trocar muita experiência nesse campo.